Olá, queridos, como estão? Vamos lá para mais um estudo do pequeno grupo da PIPPG. E o tema de hoje é a importância de ser reconciliador. O estudo traz esse tema de reconciliação e foi escrito por uma autora do livro Mundo Plural chamada Trilha Newbel. Ela é uma autora negra e retrata algumas situações que ela vivenciou decorrente da cor da sua pele. Ela fala algo que se chama no livro como fraturas deste mundo. E essas fraturas seriam as situações e pensamentos que dividem as pessoas e também de diversos conflitos, dos quais muitos estão envolvidos. Eu vou ler um pedaço, um trechinho aqui do livro para vocês, do que ela trata. Todos os dias de manhã, me levanto e vejo que tenho a pele negra. Essa pele foi criada pelo meu Deus Criador e eu sou grata por isso. Ela é também uma pele que resulta em intolerância, preconceito e discriminação. Eu tenho lembranças pessoais muito dolorosas, como a de uma mãe que me explicou por que o filho dela não podia namorar uma negra. Afinal, nós éramos diferentes. Ela enfeitou a explicação com frases emotivas do tipo: Você é boazinha, pode ser amiga dele. Mas a diferença da cor da nossa pele era demais para ela suportar. A ideia de que o seu filho namorasse era terrível. Na cabeça dela, não daria certo namorar uma pessoa negra. Não era certo porque eu era uma pessoa diferente, um tipo estranho, uma criatura inferior. Experiências bem difíceis que a autora desse livro vivenciou. E certamente não foi só ela. Muitos de nós podemos ter passado por situações de preconceito e discriminação. Eu mesma. A minha mãe é filha de poloneses. Os meus avós maternos vieram da Polônia fugidos da guerra. O meu pai é filho da minha avó, que era índia, e do meu avô, que era negro. Os dois se conheceram, se apaixonaram e decidiram namorar. Combinaram então um dia que o meu pai iria pedir a mão da minha mãe, de namoro, de noivado e de casamento, para o meu avô. E ele chegando próximo à casa, o meu avô com o meu tio estavam num galpão que antigamente usavam nas casas. E ele chegou perto e ouviu o meu tio falando assim para o meu avô: Jádia, como nós chamávamos o meu avô na época, você não vai permitir que a Isabel se case com esse negro, não é mesmo? O meu pai ouviu essa frase e se retirou. Saiu do lugar, a minha mãe foi correndo atrás dele e eles não conseguiram se reconciliar naquele momento. Isso causou muitas divergências e dissensões na minha família. Foi muito difícil para que eles realmente conseguissem se casar e então tomassem e levassem a sua vida. Mais tarde, quando meu irmão era um menino e estava aprendendo a ser coroinha numa igreja católica aqui em Ponta Grossa, a irmã da igreja chegou para minha mãe e disse: Não seria bom você trazer mais ele para aprender a ser coroinha, porque ele é moreno demais. Então, ou seja, eu tive experiência na minha família, na minha história, de que realmente, muitas vezes, a cor da nossa pele é um problema para muitas pessoas. E assim, muitas pessoas ao nosso redor, e talvez até você, têm alguma experiência de discriminação, não somente pela cor da pele, mas por alguma outra situação. O fato é que situações de brigas, desentendimentos e separações geram mais variados confrontos na sociedade, nas famílias e entre as pessoas, tudo decorrente da discriminação e do preconceito. E aí, nessa questão, a Trilha, que escreveu o capítulo desse livro, ela fala que ela foi chamada a ser reconciliadora por esse Deus.
que a ama e que a criou com a cor da pele que ela tem. Reconciliador é aquele que faz a obra da reconciliação, que restaura vínculos, promove harmonia, busca resolver diferenças. Mas não é fácil ser reconciliador. É preciso esforço, é preciso sair do simples, me desculpe, ou vamos nos entender. É preciso ter uma disposição em agir, em buscar a reconciliação naquela situação. E o fato é que nem sempre nós estamos prontos para isso. A reconciliação não acontece algumas vezes de uma hora para outra. Ela exige paciência, ela exige disposição e ela exige tempo. E aqui tem um texto bíblico que fala sobre esse tema. Vamos lá. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 20. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Esse texto é lindo, é maravilhoso, queridos. E dele nós podemos extrair alguns aprendizados. O primeiro, todas essas situações de separação, discriminação, preconceito que nós vivenciamos hoje neste mundo têm origem no pecado. O pecado é a origem de toda a cisão e separação que aconteceu no mundo. O pecado nos separou de Deus, do nosso próximo e de nós mesmos, ou da essência do que nós deveríamos e do que nós poderíamos ser. Por conta disso, existem diversos conflitos, mas pelos mais variados motivos que estão aí percorrendo a nossa sociedade e no mundo. E aqui nós precisamos aprender que por trás daquela pessoa que tem o preconceito, que por trás da discriminação e das separações que existem no mundo, há o pecado. O pecado que habita nas pessoas e que habita em nós, ele é a fonte de toda essa separação e cisão que acontece ao nosso redor. O segundo ponto que nós podemos aprender é que a separação que o pecado produz, Deus é quem busca se reconciliar conosco. Não havia nada que eu ou você pudéssemos fazer para ter a proximidade com Deus. Por mais bons e corretos que nós pareçamos ser, ou pelas boas obras que a gente possa fazer, nada disso nos aproxima de Deus. O pecado foi tão sério e é tão sério que, se não fosse o amor de Deus por nós, não haveria forma de nós nos aproximarmos dele. E é esse amor que nós precisamos usar e disponibilizar para ser o reconciliador nesse mundo tão diferente que nós vivemos. Um terceiro ponto que nós podemos aprender é que nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. E através de Cristo, essa dívida foi paga. E assim, muitas pessoas pode ser que nos discriminem, que nos afetem de forma tão difícil e tão dolorida, que também possa ser uma dívida impagável. Mas assim como nós recebemos o perdão do Pai, nós precisamos estender a mão a esse nosso ofensor. Então, nós precisamos acatar o chamado de Deus para ser um reconciliador e replicar o perdão do Pai ao mundo. Então, precisamos ser reconciliadores para aqueles que nos distratam, que nos discriminam, que agem com base no preconceito, tanto para nós ou para como os nossos familiares. Nós precisamos ser reconciliadores para aqueles que estão sofrendo discriminações e preconceitos ao nosso redor. E também estender a mão
a esses que estão sofrendo por conta dessas questões. O quarto ponto que nós podemos aprender com esse texto é que nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo nesse mundo. E o que é um embaixador? Nós sabemos que um embaixador é uma pessoa que vive num outro país, que vive numa terra que não é a sua terra natal. E que lá na terra onde ele vive, ele é o mediador, ele é o representante da sua nação de origem. E assim somos nós, queridos. A nossa terra natal não é essa. Nós temos uma terra em Cristo. Nós temos uma terra com Deus. Nós estamos aqui somente de passagem. E nós precisamos aqui ser esse representante de Deus e ser esse mediador que o Pai nos chama a ser. Quando nós agimos de forma reconciliar, nós estamos espalhando a graça e o amor do Pai ao nosso redor. Precisamos atender ao chamado de Deus para sermos embaixadores e representantes do Senhor aqui nesse mundo. Agindo de forma reconciliadora, nós podemos aliviar as tensões e confrontos que existem ao nosso redor, decorrente das mais variadas separações e discriminações que o pecado faz. Que o Senhor nos ajude. E aí, ficam algumas questões para você refletir aí junto com o seu grupo. Você ou alguém da sua família já teve alguma experiência de discriminação, de preconceito? Conta aí no grupo como que foi essa experiência. Você já tinha parado para pensar que você é chamado a ser reconciliador? E como que você pode fazer isso de forma prática? Pense nessas questões, queridos. Vamos lá caminhar em busca ao que o Senhor nos chama a ser. Tenha uma boa semana. Tchauzinho.